Ser criada por uma engenheira foi ser criada num mundo em que mulheres e homens falam de igual para igual. Olá, eu sou engenheira, filha de pai engenheiro, de mãe engenheira, e é sempre um prazer para mim falar de engenharia, de mulher na engenharia e ainda poder falar da minha mãe. Uma coisa que eu acho muito bacana do modelo que eu vi da minha mãe, como engenheira, como profissional, acho que uma das coisas mais legais mesmo assim, que ela deixou pra mim, que foi sem palavras, foi só com atitudes mesmo, foi o modelo, foi o que eu observei a minha vida inteira, foi o espaço que cada coisa teve na vida dela. O horário do trabalho, o horário dos filhos, o horário dela sozinha na academia, o horário sozinha no clube, o momento de lazer. E à medida que nós fomos tendo mais independência, ela foi aumentando o tempo dela com as amigas. E eu acho que isso é um modelo de vida muito equilibrado e muito saudável. Tem um pouco uma ilusão e uma fantasia de que a mulher pode tudo, pode fazer tudo, mas você não consegue ser 100% assim, tudo é muito desafiante. Então, eu vi sempre minha mãe delegar. Ela delegava funções, delegava atividades que ela não conseguia fazer. Ela estava em quase todas as nossas apresentações, das nossas coisas que a gente tinha que fazer. Quase tudo ela estava, mas teve dia que não dava para estar. E a gente sempre entendeu isso, porque nós não éramos, os filhos não são a única coisa, nunca foram a única coisa na vida dela. A vida dela sempre foi cheia de muitas coisas, muitas coisas para se entregar. Nós éramos, sem dúvida nenhuma, o número 1, a prioridade, mas nunca a única coisa. E quando você não é a única coisa na vida de uma pessoa, essa pessoa ganha seu respeito. Mesmo porque se você tem amor por alguém, você sabe que não é justo você ser tudo na vida dela. Não é certo, não bate. Então isso era muito claro na vida da minha mãe, que ela tinha o tempo para cada coisa e que ela delegava quando ela precisava de ajuda, ela pedia, quando ela não conseguia fazer tudo. Não foi esse conto de fadas, né? Mas foi um modelo que eu considero muito saudável e que eu cresci tendo certeza que eu queria viver isso, né? Era muito... quando a gente tinha tudo estruturado, mas se a gente adoecia, largava tudo para ficar com a gente. Era assim que ela mostrava que nós éramos o número 1. Hoje eu sou adulta, não moro mais com ela, mas eu sei que ela tá sempre envolvida com várias coisas, mas se eu falar, mãe, eu não tô bem, ela vai largar tudo, vai parar tudo para estar comigo. Eu e meu irmão sempre fomos e vamos continuar sendo o número 1 na vida dela. Mas não é tudo. Ela tem muitas outras coisas preencher na vida dela e isso me faz ter muito respeito, muita admiração e eu não tive dúvida que eu falei, não importa qual é a minha vocação, mas eu quero seguir esse modelo de vida. A influência dos meus pais na minha decisão de ser engenheira nunca foi uma persuasão, sabe? Eles nunca falaram que eu deveria ser engenheira, eles falavam que eu tinha que estudar, tinha que trabalhar, tinha que escolher uma profissão. Isso era inegociável, a gente tinha que estudar e escolher uma profissão. E a gente tinha a liberdade de escolher aquilo que a gente quisesse fazer. E eu, desde pequena, eu gostava muito de matemática, assim, gostava demais, principalmente geometria. E não foi difícil ver que a minha área era exatas, isso era muito claro. Agora, quando eu olhava para os meus pais, era muito claro o amor que eles tinham pelo trabalho deles, pela profissão, eles falavam com entusiasmo, né?
E minha mãe, eu cresci vendo ela falar com muito orgulho da profissão dela, com muita alegria. Então, isso, o que eles não falavam, mas eu via claramente, é que eles tinham uma vocação. E eu cresci com o desejo de descobrir a minha vocação, porque era inspirador realmente ver. E ainda mais, e eu como mulher, vendo a minha mãe que tinha uma profissão com muito orgulho, e coincidiu da minha vocação ser a mesma, né? Mas o interesse deles pelo trabalho era contagiante, porque eu vejo muitas pessoas, assim, que me entristece a ver que muitas pessoas têm o hábito de ver o trabalho como um fardo. Elas falam como uma obrigação e não têm prazer no trabalho. E não foi isso que eu vi, né? Pelo exemplo dos meus pais, eu vi que você pode se entusiasmar, que você não trabalha só para pagar a conta, mas você tem um propósito, você tem porquê, é um chamado isso que você faz. Isso era muito claro, meus pais não usavam palavras, o modelo deles era isso. E minha mãe, o trabalho dela no serviço público era claramente um propósito, algo a mais que ela tinha por fazer, que ela tinha muito entusiasmo. E, inclusive, tem uma história engraçada. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha que fazer prova sexta-feira à tarde. Toda sexta-feira à tarde eu ficava a tarde inteira fazendo prova e quando terminava eu ia para casa a pé. Mas teve um dia que foi um dia muito longo, que já tinha escurecido. Eu terminei a prova muito tarde e aí eu não andava à noite sozinha na rua. E aí eu liguei até de um orelhão, não tinha nem usava celular lá, ou tinha acabado a bateria, nem me lembro. Mas tinha um orelhão dentro da escola e eu liguei pra minha mãe para ela me buscar. Falei, mãe, já tá tarde, você pode vir me buscar? E ela, foi a época dela envolvida com a ET, né, com a estação de tratamento de esgoto, que era assim, nossa, mas falava dessa estação, era uma coisa assim, um entusiasmo com essa estação, com o projeto, com tudo, e até levou a gente lá, mas eu lembro de eu ligar e falar que eu precisava que alguém me buscasse na escola, e ela falou, mas Paola, não, eu não tenho como sair daqui agora, a ET tá fabricando seu primeiro lodo. E eu olhei, que legal, mas e eu? Eu vou ficar aqui na escola? Ela, ai, não tem como eu sair. Paola, tá produzindo o primeiro lodo e falando assim, parecia que era uma criança que tava nascendo. Aí eu vi uma amiga passando e só falei, mãe, vou ver se essa colega me dá uma carona. E desliguei e aí me virei e arranjei o jeito de ir para casa. Nem lembro que hora que minha mãe chegou, mas era assim, com os olhos assim, super empolgada por causa daquilo. Então eu só tinha vontade de ter um trabalho que eu tivesse a mesma paixão que eles. Mas apesar de todo esse amor e todo esse entusiasmo com o trabalho dela, nunca faltou tempo pra gente, pros filhos, né? Eu tenho um irmão mais novo e era tudo muito estruturado em casa. Tinha horário ela trabalhava o dia inteiro, era 40 horas semanais. Meu pai trabalhava inclusive até tarde, trabalhava sábado e domingo ele ainda trabalhava em casa, mas o tempo que eles tinham com a gente era tempo de qualidade, sabe? Então a gente tinha o café da manhã juntos, eles levavam a gente para a escola, o almoço era junto, à noite também ficava em casa e final de semana a gente curtia bastante a minha mãe e meu pai mais no domingo. Mas eu nunca tive a sensação de que faltou, de que foi pouco. Eu sei que os pais têm muita pressão e preocupação. Será que eu estou aproveitando os meus filhos porque eles crescem tão rápido, as fases mudam tão rápido? Mas eu posso dizer que não faltou, porque foi tudo dosado, tudo equilibrado. Né? A gente sabia que no horário que ela estava trabalhando, a gente não deveria ligar, não tinha que ficar perguntando coisa, a não ser que fosse uma emergência. Então ela incentivava demais a nossa independência, a gente tinha que se virar, tinha que resolver
as coisas por si só, sempre incentivou muito. Vai lá e pergunta, não fica me esperando, vai fazer. Então, eu tenho muita gratidão pela independência que eu pude desenvolver, por ela também sempre, por isso, junto dessa independência que ela dava, ela é, fazia a gente acreditar na gente mesmo, vai, faz acontecer, porque ela tinha que fazer outras coisas. Então, isso dá mais um senso de responsabilidade para os filhos, porque ela tem muitas responsabilidades e nós temos que compreender, temos que ajudar, mas eu falo que realmente não faltou nada. Inclusive no almoço, eu lembro muito bem quando eu era criança, que eu contava para os meus pais as coisas que eu tinha passado na escola e quando eu tinha problemas, dúvidas, que era um momento marcante, assim, que eles conversavam comigo e explicavam, me orientavam com as minhas dúvidas que eu estava passando. Então eu não vejo não vejo que faltou nada. Pelo contrário, o tempo junto era tempo de qualidade. No período que eu estava na faculdade de engenharia civil, a interferência deles era zero, né? Eu fazia tudo sozinha, eles tinham orgulho de eu estar estudando, mas nunca se envolveram, nunca procuraram fazer nada para mim. Eu lembro um dia, por exemplo, que eu estava tendo muita dificuldade estudando, a matéria era teoria das estruturas, e tinham coisas que não estavam entrando na minha cabeça, eu não estava conseguindo, e eu falei, pai, eu não estou entendendo essa matéria, e eu tenho prova. Aí ele falou, Paola, vai lá na estante e tem um livro que chama Teoria das Estruturas, pega ele, eu usei ele na faculdade, e vê lá se você acha o que você está precisando. Então, isso foi o máximo, falar, pega um livro. Eles realmente descobriram tudo sozinhos, estudaram e aprenderam sozinhos durante o período da faculdade, e eu também tinha que aprender sozinha. Eu tenho muito orgulho deles terem feito assim comigo. Ser criada por uma engenheira foi ser criada num mundo em que mulheres e homens falam de igual para igual. Eu e meu irmão, a gente foi criado sem distinção de funções, a gente podia escolher a profissão que quisesse, a carreira que quisesse. Não havia diferença. E quando eu conheci o mundo lá fora, eu me surpreendi negativamente ao descobrir que muitas mulheres ainda estão lutando para ter direitos iguais e que muitas não sabem que tem tanta capacidade intelectual de trabalhar como um homem. E aí eu falei, nossa, eu não cresci nesse mundo, né? Tanto meu pai e minha mãe são engenheiros, eu entendi que isso era normal. Então eu posso dizer com toda certeza que vale a pena continuar lutando por essa igualdade, porque é realmente melhor crescer ouvindo que você pode escolher a sua profissão, que você pode ter voz, que sua voz tem o mesmo valor que a do homem.